Amigos, então eu vim aqui para dar início à leitura para vocês, tá bom? O livro que eu estou lendo fala sobre escritos políticos de Muniz Freire. E antes de começar, eu queria pedir para vocês compartilharem minha live e deixar o seu like, tá bom? Se inscreverem no meu canal. Sem muitas delongas, vamos à leitura do texto? Então vamos começar. O nosso estado atual. Progresso material. No último artigo dessa série, paramos em considerações que temos que retomar para seguir uma demonstração que ficou suspensa. Não pode-se atribuir o retardamento do espírito produtor nesta província e a morosidade do crescimento de produção, a falta de iniciativa e o desleixo com que deixou-se passar épocas e condições favorabilíssimas para a prosperidade da lavoura, a ausência de estímulo para a formação da riqueza particular e, consequentemente, da fortuna pública. Todo este desapego, enfim, pelo trabalho não pode ser atribuído à falta de instrução pública. A instrução é inquestionavelmente um fator poderoso do desenvolvimento social e econômico no mais alto grau, mas independentemente de sua ação, outras províncias virão aumentar a produtividade de seu solo, somente incentivadas pelo prometimento de resultados desproporcionalmente compensadores de seus esforços. A província de São Paulo, que é sempre aludida com um vivo e grande exemplo da faina produtora, não estava na quadra de emergência agrícola a que nos referimos no artigo último, em uma melhor situação mental do estado do Espírito Santo, entretanto sem que fosse ainda, como já é hoje, portada em que todos os pontos pelas estradas de ferro. Cresceu todavia consideravelmente, só impulsionada pelo atrito das ambições fecundas. A cultivação de seu território a tem localidades grandemente distanciadas dos núcleos comerciais. E sem que esmorecesse fatalmente aos produtores o temor das distâncias a vencer para realizar a venda de suas colheitas. Em nossa província, apesar de maior facilidade nos transportes porque as distâncias são menos consideráveis, e porque contamos com um bom número de rios navegáveis, não fomentou-se o espírito da empresa lavoureira, que devia irremediavelmente germinar o espírito de associação para cada vez mais melhorar os meios de transporte. Basta considerar o município da capital e os circunvizinhos. A zona marginal do rio Santa Maria é fertilíssima. As terras do município da Serra também são. É uma pequena distância de 5 léguas fáceis de transpor, fáceis de ser viajados em condições vantajosas. Poucos são os terrenos lavurados em sua proporção relativa aos lucros extraordinários, computáveis há anos passados, que eu não tenha sido quase exclusivamente devido ao trabalho estrangeiro. Poderíamos acompanhar estas observações de uma demonstração pelos estados oficiais, com exatidão matemática, mas não o fazemos para não divagar da concepção sistemática que demos a estes artigos. Poderíamos demonstrar que, salvo uma diferença quase insignificante, o excesso de exportação deste município deriva-se somente da maior produção da colônia de Santa Leopoldina. Poderíamos averiguar que, apesar de serem servidos por 2 portos marítimos e rios excelentes, o território de Santa Cruz, do Rio Doce e de São Mateus não tem prosperado senão muito lentamente. Falta de capitais, de braços, de uma e de outra coisa? A causa é mais remota, reside talvez no meio cósmico, mas só os sociólogos poderão perscrutá-la seguramente. Não pretendemos aqui senão assinalar os fatos sem esmerilhar suas origens, já pela fecundidade que no estado atual proviria de tão fardoso estudo, já porque somos chegados ao momento da formação de um meio artificial pela introdução de novos elementos em nossa economia. Entretanto, sem maiores detalhes, basta asseverar que a facilidade do sustento, de encontrar meios para comprar as
comodidades mais rudimentares da vida, todos estes recursos, enfim, esse seria um meio caminho andado para estarmos em competência com outras províncias que têm lutado com adversidades para encontrar artificialmente o que nós temos de sobra por mera liberdade da natureza. São as causas principalmente determinadoras deste estacionamento. A capacidade, a atividade, a dignidade, a grandeza, a arte e a indústria humana aumentam tanto mais quanto maiores são os vícios naturais a vencer, do esforço empregado para resistir e ganhar as influências contrárias, e que nascem o trabalho e o amor pelo trabalho. Não é um paradoxo que acabamos de enunciar. A história ressurgia de exemplos parciais e de um grande exemplo complexo. Na Ásia Ocidental, o país que mais sobrepujou foi a Fenícia, onde a vida era mais precária. Na Europa, a humanidade desenvolveu-se com mais rapidez e realizou progressos mais positivos para afirmar seu predomínio sobre a natureza do que na Ásia. E por quê? É que a satisfação de mais elementar de nossas necessidades, aquela que nos é comum com os vegetais, a de alimentação, operava-se na Ásia com uma facilidade imensamente maior do que na Europa, onde a natureza do clima obriga a gente a produzir alimentos mais substanciais e dar caça aos animais, e finalmente procurar suas peles para vestir-se e evitar os rigores do frio. Tem uma demonstração científica na química e na fisiologia. Tudo quanto aí fica exposto, e que compreendíamos perfunctoriamente para sua topografia, tem concorrido para que, na massa geral da população, o pequeno progresso social realizado não se distancie muito na nomenclatura e das formas das primeiras escalas do progresso primitivo. Iremos fazendo o estudo nas consequências deste princípio. O nosso estado atual 4. Progresso material. A ação da grande causa do meio cosmológico que ventilamos e que tem contribuído para a estagnação da inércia entre nós vem fungir-se outras secundárias e cumulativas. Enquanto não se forma um meio artificial e industrioso em que começa a manifestar-se a seleção das atividades, as coisas seguem seu curso normal primitivo. Um fato que, além de outros, não obstante agir fisicamente sobre o espírito da população da forma já exposta, tem pesado muito em nosso desenvolvimento econômico e vedado a criação do meio artificial fundindo em princípios novos, e a situação geográfica da província e a sua topografia. A abundância de portos abrigados que dão entrada aos diversos navios mercantes e ainda contrapassada por uma outra circunstância deletaria, a nossa aproximação da corte. A probabilidade de fazer escoar parcialmente a produção das diversas zonas para um grande empório como a da capital do império, e com a maior facilidade, além de interceptar a autonomia provincial, tem sido a origem de diversos outros males. Tem impedido a formação de capitais que, quebrado a solidariedade e a convergência dos municípios, tem obstado ao aparecimento de centros de atividade, de população e de comércio. Nenhuma destas asserções é incompreensível e inexplicável. Quando todos os membros de um organismo procuram viver isoladamente, quando cada qual tende a fazer uma economia à parte, quebra-se necessariamente a harmonia e a robustez do todo. Em todas, os agregados humanos torna-se imprescindível a existência de um centro diretor que presida a todo movimento sob a pena de dissolverem-se estes agregados. É uma lei natural, demonstrável igualmente na biologia, na sociologia ou na moral,
Desde que esta lei seja desprezada, os corpos coletivos ou individuais tendem a dissolver-se. O que seria um homem sem o cérebro? A família sem os pais, a sociedade sem o poder central. O homem enfraquece logo que o cérebro desequilibra-se. A família deixa de ser um santuário quando esmorece o amor e o respeito filial. As ações esfalecem-se logo que seus diversos membros não expoliar o centro da soma de autoridade de fiscalização com que se contrava as liberdades locais. Esses princípios têm, no caso, vertente uma aplicação rigorosa. Se a província fosse tão extensa e fértil, apesar de viverem isolados, os diversos municípios pudessem prosperar, enriquecer, engrandecer e viver desintegradamente, o mal consistiria apenas nessa desintegração da província, que em suma seria composta de territórios independentes e autônomos sob o ponto de vista econômico, mas tal não é realmente o aspecto do problema. Os municípios isolam-se de um centro comum dentro dela, mas continuam cada vez mais escravizados à corte. Se tivermos um grande centro em um só porto por onde fosse exportada a produção, o da capital, por exemplo, aqui haveria um grande movimento comercial. Os capitais teriam se formado e estariam servindo a indústrias agrícola e já logaríamos comunicações diretas com os mercadores europeus. A Praça da Vitória contaria hoje casas de primeira ordem. A renda da província seria muito maior, a produção imensamente superior. As redes de vias férreas se sucederiam sem o auxílio único do governo. O que vamos, entretanto, uma província que produz 11 milhões de quilos de café, além de outros cereais e de madeiras excelentes, com inúmeras indústrias a explorar e que ainda abastece de gêneros para o seu consumo por intermédio de uma praça estranha e fatalmente egoísta, que domina diranamente a nossa situação. Deste modo, nem os produtores enriquecem, nem se tem conseguido ainda o cultivo de terras geralmente consideradas por sua produtividade. Estabelece-se hoje, mesmo na Vitória, uma casa com capitais fortes, negociando por sua conta, comprando toda a produção da província e exportando-a diretamente, e não se precisaria apelar unicamente para a construção da estrada. Esta teria de vir naturalmente. Aliás, é mister que todos os que convençam o maior mal econômico da província é a abundância de canais por onde escoa a produção parcialmente para um mercado estranho, cujos capitais não nos vêm servir, e enfim a descentralização do comércio. A grande vantagem da via férrea da Natividade é trazer a esta capital forçosamente grande parte da produção da província e, consequentemente, centralizar o comércio. Basta esta consideração para reconhecer o quanto é ímpeta a opinião daqueles que advogam outros pontos que não a vitória, para ser o tema inicial da estrada. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É muito importante que vocês compartilhem minha live, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, tá bom, meus amores? Eu peço isso a vocês. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui de volta para continuar a leitura para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã.